Oi, gente, eu sou o Edson Santos, sou psicoterapeuta transpessoal, venho atuando na perspectiva clínica já aí durante um bom tempo, uns 10 anos de atendimento com crianças, adolescentes, adultos, sempre buscando muito a vertente da prevenção e da promoção da saúde. Claro que quando as pessoas chegam até mim, 80% delas já estão sentindo algo, né? Estão com algum quadro de um desconforto emocional, um desconforto mental, enfim, para que possa ser tratado. Mas a ideia principal do meu trabalho, das palestras que eu dou nas empresas, nas escolas, é justamente a gente entender que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente investe na prevenção da saúde, na promoção da saúde emocional, nesse caso aqui agora, menos a gente tem a probabilidade de ter um agravamento de qualquer doença que a gente venha a ter ou de qualquer problema que a gente venha a ter. Porque a prevenção é como se a gente pegasse uma semente e deixasse de fato ela, cuidasse para que ela tenha todo o processo de amadurecimento, de crescimento, de enraizamento. Então, a prevenção é a garantia de que o crescimento dessa semente vai ser saudável para ela. A gente não sabe se vai ser o melhor, mas que vai ser o saudável, né? Então, como é, Ed, que eu previno a minha saúde emocional? Quando eu começo a me perceber, quando eu começo a reconhecer minhas emoções, quando eu começo a poder falar das necessidades que eu estou sentindo, poder ter um diálogo muito sincero com quem eu convivo. E tudo isso parte de um processo de autoconhecimento. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou prevenindo que determinadas conflitos, determinados transtornos, eles criem uma proporção muito mais gigantesca do que pode ser, né? Claro que a gente não tem como evitar as situações acontecerem, mas a gente tem como fortalecer o nosso interior, fortalecer, né, aqui o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, para dar conta das situações quando elas vierem e aparecer. E aí hoje eu venho falar aqui para vocês sobre ansiedade, que é um dos pontos que estão sendo mais discutidos nos meios acadêmicos, principalmente, e principalmente depois aí do que aconteceu com a pandemia, ou quantos números de pessoas com transtorno de ansiedade têm aumentado. Mas assim, o que é a ansiedade? Como a gente pode cuidar da ansiedade? Como observar se a gente está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Eu sempre gosto de começar dando um exemplo que uma cliente uma vez me falou. Ela olhou para mim e falou assim: "O Ed, quando eu olho para você, eu sinto uma paz tão grande, você me passa uma paz, uma tranquilidade. Parece que você consegue passar pelas situações de uma forma muito tranquila." Eu olhei para ela e me acabei de rir. Eu ri muito. Eu falei: "Olha, quer passar uma semana dentro da minha cabeça para você ver como é que é de fato?" O que acontece? Chegar num estado de paz, de tranquilidade. De fato, eu sou uma pessoa muito pacífica e tento levar a vida e as situações para este modo, né? Só que assim, eu pratico atividade física, eu medito, eu aplico reiki. Então eu tenho uma caminhada, eu vou alimentando, sabe a semente? Eu vou alimentando e protegendo a minha semente, o meu estado emocional, para que quando aconteça alguma coisa que me tire do eixo, eu já fortaleci ele, né? Então, não é simplesmente porque eu nasci assim, é um processo de crescimento. Além das terapias que eu fiz durante muito tempo, né? Então, é um processo, não é algo que a gente já nasce e tem que saber, não, né? Sempre eu volto para minha terapia, sempre eu busco ajuda de profissionais que possam me ajudar a voltar para o eixo, porque isso é do humano, né? A ansiedade fala de uma antecipação do futuro, né? Então ela não é boa e nem é má. Ela só é uma característica nossa, né? Nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade.
A ansiedade não é para um determinado grupo de pessoas, não. Todas as pessoas, todos os humanos temos ansiedade. E a ansiedade, ela nos ajuda muito no sentido de cuidar de cuidar e de nos ajudar a avaliar quais são os riscos que a gente pode ter em uma determinada situação. Então ela é muito positiva também, né? Então, se eu estou numa situação nova e eu posso avaliar de forma consciente se aquilo vai ser bom e eu posso seguir, ou pode ser que não seja tão bom e aí eu preciso recuar. Então, nesse sentido, a ansiedade, ela é positiva, né? E se a gente puder levar a ansiedade para esse lado. E isso vai motivar o que dentro da gente? Vai motivar a coragem. Porque o fato de recuar não quer dizer que a gente está com medo ou está sendo fraco. O recuar é um sinal de maturidade também, né? De percepção, de avaliação, né? De uma consciência do que aquele momento é possível para você, não é possível para a gente fazer. Então, é um ato de coragem quando a gente percebe a ansiedade, percebe a avaliação do risco, talvez percebe até o medo e a partir disso a gente toma uma decisão. Para mim, a ansiedade, ela estimula aí a coragem também. Mas se a gente vai para um outro lado, e a gente pega a ansiedade, a gente está num momento novo, uma situação nova, e a partir disso a gente entra em desespero e começa a tomar atitudes impensadas, a ansiedade nesse caso vai gerar sofrimento e dor, né? Se a situação que eu estou vivendo começa a gerar dentro de mim padrões repetitivos, que talvez eu não tenha mais o porquê ter aquele padrão de comportamento, mas ainda continuo tendo, né? Porque eu não consigo sair daquilo. Isso também vai me gerar um sofrimento, né? E de novo, Ed, como é que eu faço aí para dar conta disso? É um processo de fato de autoconhecimento, né? Um processo de a gente poder ir se percebendo e conhecendo o que está acontecendo dentro da gente para poder ir avaliar, né? Mais para frente eu vou falar de algumas perguntas que você pode se fazer, que pode também lhe ajudar a discernir do que é que você precisa, né? Se a gente colocar ali na internet, colocar na internet, buscar, né, sobre dados da ansiedade, de pesquisas que foram feitas sobre ansiedade nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, a gente vai ver o quanto estão sendo feitas essas pesquisas para avaliar como as pessoas estão, como nós estamos, e também isso nos ajuda a pensar formas de atuar, nós enquanto profissionais, a atuar ajudando a população a lidar melhor com essa situação, né? Então essas pesquisas servem para isso. Então se vocês colocarem ali na internet, vocês vão ver que não é somente você que está passando por um momento de ansiedade, um momento de crise, um sofrimento, uma dor, não. Isso é algo que é mundial, é nacional. A gente precisa olhar para a ansiedade de uma forma muito séria, mas também tirar a ideia de que ela é a vilã, né? Porque ela não é a vilã. Ela está na nossa vida e ela é um meio que nos impulsiona a agir. A grande questão é como é que a gente vai agir a partir da ansiedade, né? A partir dessa necessidade de prever o futuro, né? Como é que a gente vai tomar a ação. Ed, como é que eu percebo que eu estou ansioso ou estou ansiosa? Quais são as características que eu posso observar? Por exemplo, se eu estou com a mente muito acelerada, se eu não consigo parar de pensar, então eu vou dormir e minha mente continua muito acelerada. Isso pode ser um sinal de ansiedade, né? Não estou dizendo que mas pode ser, né? Porque a ansiedade tem um conjunto aí de fatores. A mente acelerada também tem um conjunto de fatores que a gente precisa avaliar do que se trata essa mente acelerada. Então eu posso ter uma mente acelerada porque eu não quero ver algumas coisas da minha vida, então eu ocupo a minha mente com outros assuntos, para que eu não olhe para aquele determinado assunto que eu preciso resolver. E aí isso vai me gerando uma angústia. Enfim, então a gente precisa avaliar. Todas as características que falarem aqui para vocês precisam de avaliação, tá? Então, assim, alteração da respiração. Então, do nada eu tenho uma dificuldade em respirar, eu tenho taquicardia, a minha respiração começa a ficar mais ofegante.
isso é um quadro, né? Começa a apresentar alguns sintomas de ansiedade, alguns medos sem perceber o porquê que eu tô com esse medo, quadro de ansiedade. Suores excessivos também, né? Nas extremidades, também pode representar sintomas de ansiedade. Perturbações no sistema digestivo, então às vezes eu fico com dor de barriga em uma situação nova, e começa a ter um desconforto ali no estômago, pode também ser um sintoma de ansiedade. Perturbações no sono, não conseguir dormir direito, né, insônia, ou acabar dormindo muito tempo, ou então durante o dia também ficar tendo momentos de sono, então de muita agitação, enfim. São características que a gente precisa avaliar, a gente precisa se perceber. E se a gente percebe que está tendo essas características, então, ou eu estou comendo demais, ou eu estou comendo de menos, se eu começo a perceber essas características em mim, é importante que a gente comece a avaliar como é que eu estou, o que eu preciso, eu preciso de ajuda? Essas são algumas perguntas interessantes, né? O que fazer quando eu começo a observar que eu tenho essas características, né? Que eu tenho esses sintomas? O que eu faço? Então, primeiro, a primeira pergunta, consigo lidar com essa situação sozinho ou sozinha? É uma pergunta muito importante, né? Então você respira fundo e se pergunta, eu consigo lidar com isso tudo que eu estou observando, esses sintomas que eu estou observando? Eu consigo lidar sozinho? Consigo lidar sozinha? A segunda pergunta que você pode fazer é, essa situação, esses sintomas, está atrapalhando a minha vida diária? Está atrapalhando o meu relacionamento amoroso, familiar, meu relacionamento no trabalho? Eu não estou conseguindo fazer alguma coisa que eu fazia antes tranquilamente? Então, esse é um outro ponto, que pode lhe ajudar a perceber e avaliar em que nível a sua ansiedade pode estar, né? Já perdi oportunidades por causa desses sintomas, né? Já perdi oportunidades porque na hora que eu vou me apresentar, na hora que eu vou fazer uma seleção, na hora que eu vou, enfim, o chefe me chama, dá uma dor de barriga e a voz fica muito trêmula, eu não consigo falar. Então, já perdi oportunidades por causa disso? E uma outra pergunta muito bacana é assim, de 0 a 10, o quanto eu fico ansioso, ansiosa diariamente? E aí você vai se observando a cada dia quando é que você fica ansioso, ou quanto você fica ansioso, de 0 a 10. Ué, Ed, por que 0 a 10? Assim, a gente quantificando, a gente vai percebendo o quanto de fato a gente está ansioso ou não. E uma dica bem legal é assim, a sua mente sempre vai levar você pro número mais alto, né? Porque a mente, ela está acelerada, a mente, ela está, enfim, pode estar confusa, pode estar com mil coisas na cabeça, você pode estar com mil coisas na cabeça. Então, qual é a sugestão? De você perceber como está seu corpo, como está sua respiração. Então, você senta, bota os pés firmes no chão, inspira, expira, solta o máximo de ar que você puder, e aí você sente, como é que está meu corpo? Meu corpo está agitado, porque quem está numa crise de ansiedade ou quem está tendo alguma questão emocional muito forte, vai sentir o corpo agitado, né? Internamente agitado. Quem não está, vai perceber que o corpo está bem, mas a mente está agitada. Quando a gente começa a observar essas características internas, a gente tem a possibilidade também de discernir qual o caminho a gente vai tomar em termos de buscar ajuda, né? Então, se eu percebo que meu corpo está ok, mas a minha mente está tagarela, então eu preciso ir à praia para relaxar, porque eu estou muito preocupado com muita coisa, eu estou muito atarefado. Eu preciso ir conversar com um amigo, uma amiga, eu preciso fazer uma meditação para me ajudar a aliviar, né, a minha mente. Eu preciso buscar terapia para que eu possa falar sobre alguns assuntos que estão me incomodando. Eu preciso de uma terapia, eu preciso de um banho de erva, eu preciso do quê? Né? Então, assim, essas perguntas que eu fiz aqui para vocês pensarem ajuda a nortear um pouco qual é o caminho que você vai tomar, né? Isso é muito, muito importante.
Ed, por que você fala nessas... Então você percebe que existem alguns pontos que eu dei para vocês que você pode resolver, você buscando ajuda, enfim, de lazer, com os amigos, mas também existe uma importância de buscar um acompanhamento profissional. Por quê, gente? Porque assim, a nossa cultura ainda tem uma dificuldade grande da gente buscar o autoconhecimento. É como se a gente nascesse e já soubéssemos quem nós somos, né? Então eu já sei quem eu sou. E isso não é verdade, né? A gente nunca vai saber completamente quem nós somos. É um processo que a gente vai passando dia a dia, a gente vai se conhecendo, né? Então, como a gente tem um escasso autoconhecimento, isso acaba levando a gente também a ter um elevado nível de ansiedade. Então, porque a gente não sabe muito como agir em determinados momentos, a gente não se conhece em muitos momentos da vida, né? Então, a gente não tem um repertório grande das nossas emoções, né? O que eu estou sentindo? Só alegria e tristeza, mas tem angústia, tem desespero, tem euforia, né? Então são muitas emoções que a gente não sabe nominar. Às vezes não é porque a gente não sinta, mas é porque a gente não tem esse repertório dentro da gente mesmo, né? Porque a gente não aprende, a gente não é ensinado pra gente isso. A gente não consegue nominar, dar nomes a nossas necessidades também, né? Então eu quero ter a atenção da minha família, eu não consigo pedir isso, eu não consigo identificar que eu quero isso, então eu começo a gerar brigas na família ou criticar muito a minha família, meu patrão, enfim, mas não percebo que no final a minha necessidade é que eu quero ser visto. Então isso acaba gerando na gente um processo muito grande de ansiedade, porque a gente começa a ter desejos não satisfeitos, a gente começa a não realizar muita coisa que a gente quer, e aí vai gerando, né, todos esses sentimentos, essas sensações dentro da gente. Então a falta de autoconhecimento acaba sendo um dos motivos, no meu ponto de vista, da gente ter crises de ansiedade. Não é ter ansiedade, ter crises de ansiedade. Quando eu falo crises de ansiedade, são aqueles momentos onde a ansiedade já está num caminho muito mais comprometendo, né? Comprometendo mais a nossa rotina diária, a nossa vida, né? Um outro ponto também que eu trago são algumas experiências estressoras que a gente pode ter vivido em algum momento na vida, e isso pode também despertar ansiedade, né? Então, algum assalto, algum acidente, ou até mesmo alguma experiência que aparentemente pareceu que a gente não gravou, mas o nosso inconsciente prendeu ali aquela informação e a partir daquilo a gente começa a se comportar de uma forma que a gente não tem muita consciência por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, isso também pode trazer um grau de ansiedade porque ficou preso ali inconscientemente. Ou então, às vezes, realmente passou por um acidente, então quando vai dirigir não consegue, enfim, entre N outras situações que a gente pode falar aqui. Tem uma questão do histórico familiar também, né? Do lugar que a gente ocupa, ou ocupou, ou acredita que ocupa nessa família, né? Então a gente, vamos dar um exemplo, então eu acredito que eu sou aquele que tem que cuidar da família, e eu me coloquei naquele lugar, ou me colocaram nesse lugar, e aí eu não consigo sair desse lugar, e acho que tenho que parar de fazer as coisas da minha vida para cuidar da minha família. Eu não consigo fazer uma combinação desses dois momentos, eu acho que é só um momento. E o que acontece? Se eu também não me sinto realizado, eu vou começar a criar sentimentos dentro de mim, isso vai gerar ansiedade, que vai gerar uma série de outros fatores também, né? É claro que eu estou dando aqui informações muito rasas do que pode ser causas da ansiedade, né? Dessa ansiedade muito mais comprometedora. Por isso que eu falo, é necessário a busca de atendimento profissional. Ed, que tipo de profissionais você indicaria para a gente buscar? Então, primeiro, psicoterapia, né? Eu acho que a gente buscar terapeutas comprometidos, indicados, né?
de você poder falar com os amigos, as amigas, colegas de trabalho, pede uma indicação. Eu acho que isso é bacana, porque você já vai com uma referência daquele profissional que você vai ser atendido, então você vai ter um grau muito mais de confiança. Por que eu digo isso? Quando a gente vai para terapia, a gente vai falar de coisas dentro da gente que nem a gente sabe, que nos assusta. Então, se a gente já tem um nível de confiança naquela pessoa, isso já ajuda a gente a ficar mais leve, a ficar mais, a confiar mais ainda de que a gente pode chegar um pouco mais fundo naquilo, né? Ed, que outras terapias você indica para que a gente possa buscar? Então, Ed, eu não estou num nível exagerado de ansiedade, não estou num nível que está me comprometendo, mas percebo que eu sou ansioso, que eu sou ansiosa. O que eu posso fazer? Dicas, você pode fazer terapia de Reiki, né? Reiki de reequilíbrio energético. Então o Reiki vai trabalhar com os seus chakras, isso pode lhe ajudar muito. Isso vai lhe ajudar, não é que pode, vai lhe ajudar, né? Várias sessões de Reiki. Uma você já vai sentir uma diferença, mas faça várias sessões de Reiki que vai lhe ajudar também a chegar nesse equilíbrio de uma forma muito bacana, muito saudável também, né? Um outro tipo de terapia que eu também indico é a aromaterapia. A aromaterapia é um trabalho lindo também, né? Existem vários terapeutas que trabalham nessa vertente, eu não faço, mas eu já fiz e faço uso de alguns aromas que me ajudam também muito a lidar com muitas energias que acabam invadindo o nosso campo, a gente acaba permitindo muitos pensamentos, enfim. Né? Então a aromaterapia ajuda, a acupuntura também ajuda muito, essa técnica aí oriental ajuda muito a gente a poder aliviar esses sintomas, né? Essas energias condensadas, bloqueadas dentro do nosso sistema. Existe também as aulas de yoga, que ajuda, exercício físico, né, no geral, pilates, academia, natação, ginástica. Então, se você percebe que você está num pensamento acelerado, está num nível ali onde você consegue dar conta, busca atividade física, porque você também vai ajudar a extravasar energias que ficam presas mesmo dentro do seu corpo, ajuda você a oxigenar o seu cérebro e você pode pensar de uma forma mais criativa, de uma forma mais livre, né? Sem precisar deixar tudo preso dentro de você. Então, atividade física é algo primordial e eu sempre trago isso para os meus clientes, né? Fazer atividade física ajuda a gente a estar mais consciente do nosso corpo, né? E o último não, né? Mas assim, um outro viés também é a psiquiatria, que aí são os médicos que vão avaliar também e vão passar algumas medicações, porque existem alguns quadros onde a pessoa precisa utilizar a medicação, né? São quadros onde trazem muito comprometimento para a pessoa. Então, ela precisa de um suporte maior, ela precisa de um suporte químico para ajudar ela a se orientar e a partir daquilo ela vai conseguindo se fortalecer internamente e aí ela pode buscar essas outras terapias que eu falei, né, em conjunto, trabalhar em conjunto. Nenhuma dessas terapias que eu falei exclui a outra, né? Então não façam isso. Se eu fizer Reiki, eu vou parar o remédio? Não. Quem vai falar para você que vai parar o remédio é o seu psiquiatra, não o seu terapeuta de Reiki, né? Então, cada um agindo na sua área. Mas essas são formas, gente, de a gente poder lidar com o que está acontecendo na nossa vida. Um outro exercício bem bacana que eu gosto muito, se você gosta de plantas, comece a cuidar das plantas, comece a adquirir plantas, comece a pesquisar sobre elas. Isso ajuda também a você desfocar, né? A ansiedade vai trabalhar muito no nosso mental também, né? Vai estimular muito o nosso mental. Então, se eu coloco a minha mente com a atenção em um outro ponto, isso vai gerar uma oxigenação na minha mente, né? Vai gerar um espaço na minha mente para criar algo novo. Então, isso pode ser cuidar de plantas, pode ser numa pintura, isso pode ser num bordado, pode ser, enfim. Aí a arte você que vai escolher qual é a melhor para você, porque isso ajuda muito, muito, muito. Tem uma outra técnica que aí eu faço, eu vou falar do meu trabalho especificamente, né, que eu faço a psicoterapia,
que é esse trabalho de entendimento do que está acontecendo, auxiliar a pessoa a entender o que está acontecendo dentro dela. E eu faço isso através de exercícios de respiração, exercícios meditativos, exercícios de reflexão também. Existe também o exercício que eu faço, que é assim, uma técnica maravilhosa chamada TFT, que quer dizer Thought Field Therapy, né, que é a terapia do campo do pensamento, que é fantástica. São pontos... o que a gente traz do TFT, trazendo uma linguagem muito mais simples, é assim, a acupuntura sem agulha. A gente começa a fazer movimentos em alguns pontos específicos no corpo, que isso ajuda a destravar essa ansiedade, destravar esses bloqueios que a gente vai criando no decorrer do dia, no decorrer da vida. Então, assim, é fantástica a técnica, e eu sempre também aconselho para pessoas que estão em quadros de ansiedade bem elevados também, né? Porque traz um alívio, e a partir desse alívio a gente pode ir fortalecendo emocionalmente como a pessoa está se sentindo, né? Não é só tirar o sintoma, é fortalecer também esse indivíduo, esse sujeito, para que ele possa continuar a vida dele de uma forma desse lugar de fortalecimento, né? Porque outras situações virão, e se a pessoa não estiver fortalecida, ela pode gerar um outro sintoma. Talvez não aquele, mas um outro sintoma, né? Tem também a constelação familiar que eu tenho feito e tenho recebido feedbacks assim, extremamente positivos. Todas essas terapias, gente, é importante que nós tenhamos continuidade, porque a gente começa a perceber o quão maravilhosas são, o quão poderosas são, e a gente vai destravando e vai fortalecendo. Lembra sempre disso, né? A gente vai destravando e precisa ir fortalecendo, precisa ir integrando tudo isso que a gente vai construindo, tudo isso que a gente vai descobrindo sobre a gente, né? Integrar é ir deixando assentar. Sabe quando a gente pega um copo que está cheio de areia, a gente mexe, fica aquela bagunça ali, depois a areia vai assentando, né? Integrar é isso, é deixar assentar essas informações que vêm. Para que a gente possa entender como é que nós estamos agora, quem eu sou hoje, o que é que eu sei sobre mim hoje, para a partir daí eu tomando as minhas decisões, né? Gratidão por vocês estarem aqui me assistindo. Eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para essas pessoas também poderem compartilhar para outras pessoas, e a gente poder ter uma vida cada vez mais saudável, uma vida emocional cada vez mais saudável, com mais qualidade, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu também estou no Instagram como @psicoterapeuta Edson, tá bom? Foi ótimo falar com vocês. Beijo no coração.